agora para pensar, o futuro está na criação. A ideia é muito mais além. Vamos lá, irmão. Pense um pouco para falar. Não repita o que ouviu dizer. É só isso que tem para deixar. Faça-me um favor. Pare agora para refletir. Em que mundo você quer viver? Que planeta você quer legar a quem vem? Porque a vida está em sua mão. Jogue limpo com quem vem depois. O futuro está na criação. No amor. Pare agora para pensar. O futuro está na criação. A ideia é muito mais além. Vamos lá, irmão. Pense um pouco para falar. Não repita o que ouviu dizer. É só isso que tem para deixar. Faça um favor. Pare agora para refletir. Em que mundo você quer viver? Que planeta você quer legar a quem vem? Porque a vida está em sua mão. Jogue limpo com quem vem depois. O futuro está na criação e no amor. O futuro está na criação e no amor. E aí, salve, salve, tudo bom? Quanto tempo, hein? 2 semanas sem contato, mesmo que seja virtual, né, pessoal? Estamos aí de volta. Depois de uma semana descansando mais ou menos, né, que eu trabalhei. Mas não tem problema não. Vamos voltar à nossa rotina. Essa rotina que já tinha que estar acabando, mas o povo, pelo jeito, gosta de viver perigosamente. Então vai demorar mais um pouquinho, né? Mas não tem nada não. O importante é que a gente vai estudar física. Então deixa eu ajeitar aqui, né? Vamos ajeitar toda a questão da tela. Dar uma reduzida no tamanho do professor. Aí, ó, acho que aí tá, beleza. Deixa eu ficar mais pequenininho aqui. Aí. Pessoal, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre termodinâmica, sobre as leis da termodinâmica. Então, lá no pH laranjão, pH 7, lá, ó, certo? Módulo 14, página 297. Isso aqui é meio esquisito, como tem um monte de matéria, né? Esse 297 pode ser de matemática, de história, então tem que olhar direitinho lá. É o módulo 14 da física, certo? Então aí vocês vão ver que está na página 297. Então o que nós estudamos? Vamos fazer aquela revisão de 1 minutinho. Trabalho em um sistema gasoso quando existe movimentação do volume, variação de volume. Isso é fundamental. Se for uma transformação isobárica, tem uma formulinha, trabalho W de work, pressão vezes variação de volume. Se for uma transformação não isobárica, vocês vão calcular o trabalho através de uma área da figura abaixo da reta aqui, certo? Então, na transformação isométrica não existe realização de trabalho porque o volume não varia, tem que variar o volume. Uma transformação cíclica, que hoje, na aula de hoje, vai ser muito importante. Deixa eu só confirmar se está tudo certo aqui. Está tudo certo? Tá, beleza. Essa transformação cíclica é aquela que o ponto final inicial é o mesmo. Então, é uma transformação que a gente fala que é fechada. Se for horário, o trabalho é positivo. Se for anti-horário, o trabalho é negativo. Para calcular o trabalho, tem que calcular a área interna, certo? Fizemos exercício, né? E aí chegamos na parte, digamos, da energia interna, que é a energia, como diz o nome, é a energia dos átomos e moléculas de um sistema gasoso, que é função da temperatura, da medida do grau de agitação das moléculas. Então a energia interna, que a gente simboliza pela letra U, aqui embaixo, ó, 3 meios, 3 sobre 2 de nRT. N é o número de mols, R é a constante, T é a temperatura. Então, a variável aqui é a temperatura, né?
Então, se a variação, olha lá, o grau de agitação das moléculas. Então, existe uma certa energia interna, né? A variação dessa energia interna é 3 meios de nR delta T, porque é função da temperatura, certo? Temperatura absoluta. Então, lembre-se, hein, pessoal. Trabalho, variação de volume. Variação de energia interna U tem que variar a temperatura, né? Vimos aí que quando ela é positiva, quando ela é negativa, quando ela não varia, que é a transformação isotérmica. E aí, como eu estava falando, né? A gente chega na primeira lei da termodinâmica. Hoje nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira lei ela é chamada de princípio de conservação de energia. Na natureza, a energia não se cria, não se perde, se transforma ou se transfere. Então, nós temos aqui 3 formas de energia relacionadas a um sistema gasoso. A troca de calor, quando você esquenta ou esfria um gás, né? Quando ele recebe calor, essa quantidade é maior que zero. Quando ele cede calor, essa quantidade é menor que zero. O trabalho, já falamos aí que está ligado à variação de volume, a variação da energia interna, que está ligada à variação de temperatura. Então, a primeira lei, ela se relaciona a esses 3 elementos aí. Então, aquela história, né? Se você fornece calor, se você esquenta um sistema gasoso, é energia, calor é energia. Então, essa energia, ela vai ser transformada. Uma parte da energia, dessa quantidade de calor, ela vai ser usada para realizar trabalho. Então, o sistema gasoso vai empurrar o pistão para cima. Vocês estão vendo aí no gifzinho aí, tá? Então, o trabalho vai ser realizado. O que não realizar de trabalho vai ser absorvido pelos átomos do gás. Ou seja, vai aumentar a energia interna, vai variar a energia interna. Então, a primeira lei diz que a quantidade de calor trocada, ela se transforma parte em trabalho, parte em variação da energia interna, certo? Se você resfriar o gás, o trabalho vai ser realizado, porque aí a pressão interna vai ficar mais baixa, aí o sistema externo empurra o pistão para baixo, e aí ocorre uma redução da energia interna, isso de maneira geral, tá? Então, lembre-se dessa relação, calor é a soma do trabalho mais a variação da energia interna. Nós vimos na transformação isométrica que não tem realização de trabalho é igual a zero, então se você colocar W igual a zero, fica Q igual a ΔU. Então todo o calor trocado é transformado em aumento ou diminuição da energia interna. Então em um aquecimento, se o Q é maior que zero, ΔU é maior que zero, a temperatura do gás aumenta. Num resfriamento, se o Q é menor que zero, né, se ele perde calor, perdeu por quê? Porque o gás forneceu calor. Então a temperatura do gás vai diminuir, o grau de agitação das moléculas vai diminuir. Na transformação isotérmica, é aquela que a temperatura é constante, então ΔU é zero, fica calor igual a trabalho. Então quando o gás recebe calor, o trabalho é positivo, porque vai aumentar o volume do gás. Já que a temperatura não vai variar, então a energia vai ser usada para realizar trabalho. O volume do gás aumenta. Quando o gás cede calor, quer dizer, ele é resfriado, né? Você começa a tirar calor de dentro dele, para que a temperatura não varie, você tem que reduzir o espaçamento entre os átomos, porque eles vão continuar com a mesma temperatura, com o mesmo grau de agitação, porque eles não vão ter que andar muito. Você vai reduzir o espaço entre eles, então o volume diminui. Na adiabática, aquela que não troca calor com o meio externo, certo? A quantidade de calor é igual a zero, então aqui fica o sinal trocado. Ó, trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Essa é a transformação que a gente não conhecia ainda, né? Adiabática, foi a primeira vez que vocês ouviram falar, foi na aula, eu acredito. Se o gás realiza trabalho, se o trabalho for positivo, ΔU é negativo. Então é sempre sinal trocado, ó. Se o lado esquerdo é mais, o lado direito é menos. Se o lado esquerdo é menos, o lado direito é mais. Então, se o gás realiza trabalho, que o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa. Por quê, pessoal? Olha a lógica. Como não vem calor, como não vem energia de fora, se as moléculas do gás começam a empurrar o pistão,
Eles estão tirando energia da onde? Delas mesmas. Então a tendência é que elas fiquem menos energéticas. Então vocês vão ver que depois que o pistão subir, o grau de agitação das moléculas vai ser menor, diminui a temperatura. Se o gás recebe trabalho, quer dizer, se alguém chega lá e empurra para baixo o pistão, olha só o que vai acontecer. Como não tem calor nem recebido nem perdido, você diminui o espaço entre as moléculas, só que a quantidade de energia que tem lá é a mesma, então a tendência, já que eles vão andar menos, a tendência é que eles fiquem mais agitados, exatamente porque eles não vão ter que gastar mais energia para andar um espaço maior. Então, se o trabalho é negativo, ou seja, se o gás diminui o volume, a temperatura aumenta, certo? Eu mostrei para vocês 2 exemplos, né, de uma transformação adiabática. Como é que eu vou descobrir no exercício se a transformação é adiabática? Quando ele falar que é muito rápida, ou se falar que é adiabática, é óbvio, né? Então, muito rápida, é tão rápido que nesse intervalo de tempo não dá tempo de trocar calor. Às vezes o recipiente ele não é isolado, por exemplo, essa lata de desodorante aqui, ela não é um recipiente isolado, pelo contrário, é metal, fácil condução. Só que durante o que você está espirrando ali, é tão rápido que nesse intervalo de tempo não deu tempo de trocar calor. É considerado uma transformação adiabática. Ou seja, se o Q é igual a zero, como o gás expandiu, que estava fechado, aí você apertou, aumentou o volume, aumentar o volume significa trabalho mais. Eu coloquei um valor só para não ficar só o sinal. Então, mais 100, o ΔU vai dar menos, porque quando um é mais, outro é menos. Então, ΔU negativo, a temperatura diminui. Então, aquilo que a gente falou, quando você espirra desodorante, você percebe que ele está geladinho. O contrário é a bomba de encher bicicleta, lá, pneu de bicicleta. Quando você reduz o volume, o trabalho é negativo, ficaria menos 100, aqui ficaria mais 100 a variação de energia. A temperatura aumenta, você pode ver que a bomba fica quente, certo? E aí você, num gráfico, quando a curva for bem inclinada, não exatamente, mas quase vertical, é porque passou rapidamente de um estado para o outro, de uma temperatura para outra. Então, as curvas laranjinhas são isotérmicas, porque vocês lembram, né, da transformação isotérmica que dessas curvazinhas, e a curva azul, que caiu rapidamente, é a adiabática, certo? Então, tem um resumão aí, transformação isométrica, isotérmica, adiabática, ó, trabalho igual a zero, Q igual a ΔU igual a zero, Q igual a trabalho, Q igual a zero, trabalho igual a menos ΔU. Então, depois vocês vão parar a aula, tirar um print desse resumo aí, tá bom? Pessoal, antes de falar da segunda lei, nós vamos fazer exercícios, certo? Como eu não vou conseguir, não sei, eu não estou conseguindo... Cadê? Plural. Eu não estou conseguindo... Tá aqui o... copiar daqui e jogar lá no PowerPoint, então nós vamos ter que olhar aqui na apostila mesmo que está na... Deixa eu só aumentar o zoom aqui, porque senão vocês não vão enxergar, ok? Então nós vamos fazer lá, praticando o aprendizado desse capítulo, tá bom? Vou fazer uns 4 exercícios, aí a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Deixa eu só ver quanto tempo estamos aqui. Então, beleza. Então, olha bem, primeiro exercício aí. Eu vou tentar dar uma reduzida aqui para ficar mais bonito. Em um laboratório de física são realizados experimentos com um gás que, para fins de análise termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise... Desculpa, acho que vocês não estão vendo, que eu não criei uma janela. Eu vou dar um pause aqui, tá? E já eu volto. Então, agora acho que vocês estão vendo... Acho não, vocês têm certeza que vocês estão vendo a tela. Deixa eu confirmar. Então, em um laboratório de física são realizados experimentos com um gás que, para fins de análises termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal.
Da análise de um dos experimentos em que o gás foi submetido a um processo termodinâmico, conclui-se que todo o calor fornecido ao gás foi convertido em trabalho. Olha aí, pessoal, todo o calor. Acho que dá para fazer aqui mesmo, vamos ver se dá. Não vai dar. Todo o calor virou trabalho. O que significa isso? Vamos voltar a outra tela. Ora, se todo o calor virou trabalho, que transformação é essa? Todo o calor se transformou em trabalho, ou seja, o ΔU é zero. Isso é uma transformação isotérmica, aquela que a temperatura não varia, né? Porque calor é ΔU mais trabalho, ΔU é zero. Portanto, nós temos que ainda vai dar um pouquinho de trabalho, mas não tem problema. Nós temos que a transformação é isotérmica. A resposta do exercício seria a letra B. Tá? Então pegue a apostila de vocês aí para a aula, pega a apostila, deixa tudo certinho para vocês ir acompanhando. Tá? Então a resposta é a letra B, transformação isotérmica. Muito bem, exercício número 2. Esse é bom, esse é excelente. O estado inicial de uma certa massa de gás ideal é caracterizado pela pressão P1 e volume V1. Essa massa gasosa sofre uma compressão adiabática seguida de um aquecimento isobárico, depois se expande adiabaticamente até que seu volume retorne ao valor inicial e finalmente um resfriamento isovolumétrico faz com que o gás retorne ao seu estado inicial. Qual o gráfico que melhor representa as transformações sofridas pelo gás? A gente vai ter que conhecer as 4 transformações: isobárica, isométrica, isotérmica e adiabática. Teoria. Se eu não souber essa teoria, eu não faço esse exercício aqui. Certo? Então tá, eu vou dar um pause, ajeitar e eu volto. Então eu ajeitei, mas só para ter um exercício aí, né, pessoal? Eu vou tirar essa janela. Tá? Olha só. Depois vocês vão ler lá na apostila. Então ele vai sofrer 4 transformações. Ele vai sair de um ponto, que é esse P1V1 aqui. Aí ele vai sofrer uma compressão adiabática. Adiabática, deixa eu só voltar aqui. Ó, é quando drasticamente passa de um ponto para outro, assim, quase vertical, tá? É uma curva, porque se fosse exatamente vertical seria isométrica, tá bom? Então, pessoal, esse exercício, ele vai comprimir. Se ele vai comprimir, é porque o volume, compressão, é quando o volume diminui. Então, ele vai fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Ele vai passar por um lugar... Eita, por que tá assim? Ele vai para uma outra posição, que eu não sei qual é, mas o que eu tenho certeza absoluta é que o volume vai diminuir. Esse volume 2 aqui, tá? Pressão 2 aqui. Então, ele sofre uma compressão, reduzindo o volume adiabática. Se é adiabática, é aquela que se o volume diminui, o trabalho é negativo. Vamos fazer a relação? Volume diminuiu, trabalho negativo. Só que o trabalho é menos ΔU. Olha no resumão lá. Se o trabalho é menos, o ΔU é mais. Ou seja, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta e o volume diminui, ó, as moléculas estão mais perto uma da outra e a temperatura aumenta. O grau de agitação aumentou, quer dizer que elas vão fazer mais pressão. Então, por isso que a pressão por isso que eu sei que é para cima aqui, ó. Ó, notem que o volume está indo para a esquerda, está diminuindo. Diminuindo o volume aumenta a temperatura, aumenta a pressão, porque, ó, como eu falei, fica mais perto, o grau de agitação fica maior, a força vai ser maior.
Aí ela vai sofrer um aquecimento isobárico. Isobárico significa pressão constante. Então essa pressão 2 aqui vai continuar. Só que vamos lá, transformação isobárica. Aquecimento isobárico, ou seja, se vai aquecer, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura vai aumentar, na transformação isobárica, pressão e volume são diretamente proporcionais. Então ele vai ter um aumento de volume. Um aumento de volume. Eu vou colocar aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu pegar esse, ó. Vai ter um aumento de volume. Não aumentou? Então deixa eu fazer com a canetinha mesmo. Então nós vamos ter aqui um aumento de volume. Eu não sei exatamente quanto, tá? Eu só sei que a pressão permanece constante. Aí ele vai ter uma expansão adiabática na terceira. Ou seja, o volume vai continuar aumentando. Só que nessa expansão, eu não vou mostrar a tela, eu vou ler. Vocês vão ler aí na apostila. Nessa terceira, ó, eu vou ler aqui, ó. Depois se expande adiabaticamente até que o seu volume retorne ao valor inicial. Então, nesse terceiro processo, eu acho que eu fiz muito grande aqui, deixa eu só diminuir. Aqui, ó, vamos dar uma reduzida, eu sei que expandiu. Ficou até mais bonitinho. Aí, pessoal, ele vai ter de novo uma transformação adiabática, vai ter aquela queda vertiginosa, de tal maneira que o volume vai continuar aumentando a expansão até que ele volte ao volume inicial. Sei lá, vai ser mais ou menos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Então ele vai ter uma queda vertiginosa até que o volume, a pressão, não. Eu sei que nesse ponto 3, né, terceira, o volume 1 é igual ao volume que está aqui. E finalmente ele vai ter um resfriamento isovolumétrico, eu vou ler de novo lá, vocês não vão estar vendo a tela. Um resfriamento isovolumétrico faz com que ele retorne ao estado inicial. Isovolumétrico é o isométrico, né? Ou seja, volume constante. Então o volume vai permanecer constante até que ele volta ao seu ponto inicial. Olha que coisa horrível. Mas acho que dá para entender. Então é isso que aconteceu com o gás, pessoal. Ele comprimiu adiabaticamente, isobárica, adiabático de novo, tá. Então ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa. Vamos voltar à janela 2 aqui. Como para a gente não perder muito tempo, é o gráfico da figura... Cadê? É a letra D, ó. Aqui tá mais bonito. É a letra D, certo? É isso que aconteceu. Dá uma olhadinha e tenta fazer de novo. É D de dado, tá bom? 23 minutos de aula, eu vou parar então. Aí eu gravo a outra para não ficar uma aula muito extensa, tá? Então até daqui a pouquinho.